Estampa aqui na tela para mim do Balanço Geral. Obrigado pela sua companhia, obrigado. Vamos juntos até as 3h20 da tarde. Olha aqui o Guilherme Pencal. Tá vendo esse homem? Esse aqui, o Guilherme Pencal, é o homem suspeito de roubar e estuprar a funcionária de uma loja no centro de Curitiba. Ele decidiu se entregar durante esta noite. Tiago Silva está agora na delegacia, onde o Guilherme se apresentou durante a noite. Esse homem que diz ser terapeuta alternativo, tem milhares de seguidores, milhares de visualizações na internet. Ele se apresentou à polícia. Ele que é o principal suspeito de ter violentado a jovem de 24 anos no centro de Curitiba na sexta-feira, dia 9. Deixa eu começar com essa história, porque o PG tem muito mais para você, eu já te conto. Tiago Silva, boa tarde para você, Tiago. Boa tarde, Jason. Falamos ao vivo aqui da Casa da Mulher Brasileira, dia importante nessa investigação, devido à grande repercussão que o caso teve. Se apresentou no começo da noite de ontem o Guilherme Pencal, responsável por um crime bárbaro. Quem acaba de sair aqui da sala de interrogatórios da delegacia, conversou com a delegada Vanessa Alice, fez o reconhecimento do autor desse crime bárbaro, é a vítima. É claro que nós não vamos identificá-la, mas ela vai contar para a gente agora, ao vivo, aqui no Balanço Geral, como é que foi esse reconhecimento. Você acaba de sair da sala, aqui onde foi feito o reconhecimento. Você reconhece 100% o Guilherme Pencal como um homem que, infelizmente, invadiu o seu estabelecimento de trabalho, onde você estava trabalhando, e acabou te violentando, é isso? 100% de certeza que é ele. 100% de certeza que é ele. Como é que foi esse reconhecimento? Como é que foi? Explica pra gente. Ele estava com outras pessoas e você apontou ele como responsável pela violência contra você? Sim, tinha mais pessoas e eu tinha que identificar qual era e com certeza era ele. Você não tem dúvidas nenhuma em relação a isso? Sem dúvidas. Como é que foi para você ficar frente a frente com esse homem? Você que, claro, separada por uma parede, mas ter que vê-lo, ter que acompanhar esse reconhecimento. Como é que foi para você ficar frente a frente com ele? Foi horrível, não queria ter visto ele nunca mais. Tá sendo difícil para você? Tá. O que é mais doído nessa hora? O que é mais difícil? Tudo. E o medo também de... Não sei o que falar. Agora, causa um pouquinho mais de alívio saber que ele está preso a partir de agora? Sim, com certeza. Pelo menos ele não vai estar atacando outra pessoa por aí, né? Você espera que ele fique preso? Você espera que ele fique mais tempo atrás das grades? O que você espera daqui para frente? Eu espero que ele fique muito tempo. Por mim, podia ficar a vida inteira. Bom, além do reconhecimento fotográfico, existe um reconhecimento de voz. Você ouviu a voz dele? Você reconheceu também pela voz? Reconheci, porque ele tem uma fala bem característica, meio com a língua presa, assim. Então com certeza era ele. Era ele. Bom, e agora? Como é que vai ser a sua vida? A gente já conversou com a sua família, você não vai mais voltar para esse trabalho. É difícil ter que relembrar tudo isso, é difícil ter que passar por tudo isso. Sim, para o trabalho lá eu não vou voltar. Eu acredito que eu não tenho coragem nem de trabalhar em comércio mais. Mas a vida segue, né? Eu vou fazer um tratamento para perder o trauma. O Jason Goulart, apresentador do Balanço Geral, ele tem uma colocação do estúdio, né? A gente não está identificando a vítima. O Jason, está aqui essa jovem que fez aniversário essa semana, que nem comemorou o aniversário por conta desse trauma todo que ela passou. Ela está à sua disposição, Jason. Eu gostaria de saber dela. Bom, primeiro eu quero me solidarizar com toda a situação que ela viveu, que ela teve que enfrentar aos seus 24 anos, né? Uma pessoa trabalhando e aí enfrenta uma situação como essa. Eu queria saber como é que ela está hoje emocionalmente, fisicamente. Como é que ela está? Está conseguindo botar a cabeça no travesseiro e está conseguindo dormir? Como é que ela está hoje, emocionalmente e fisicamente? É isso que a gente gostaria de saber. Estúdios, como é que você está emocionalmente, como é que você está essa semana, como é que você tem passado?
Eu tô... Não sei dizer, eu tô congelada, assim. Acho que ainda a ficha não caiu. Eu só estava empenhada em fazer com que ele fosse reconhecido e preso. E a partir de agora eu vou ver como que eu vou ficar, né? Porque agora eu vou começar a cuidar mais de mim, que eu não estava conseguindo dormir mais à noite, tranquila, nem sozinha. Agora você teve uma coragem que muita gente não tem, né? A gente, inclusive, conversando com a delegada, a gente acredita que tenha outras vítimas. Você acredita nisso também? Com certeza, porque uma pessoa que faz isso com uma, da forma que ele fez, sem medo, de porta aberta, com certeza é alguém que já fez com outras, já tem habilidade nisso. Tem um outro detalhe que chamou a atenção. Eu conversando com a sua mãe, eu conversando com a sua família, disse que ele frequentava a mesma igreja que você frequentava. Você já tinha visto esse rapaz antes, esse homem antes? Você conhecia ele? Você chegou a conversar com ele ou não? Foi o primeiro contato que você teve com ele? Nunca vi ele, mas a igreja que eu frequento é muito grande, então pode ir muita gente. E a foto que eu vi dele lá é de alguns anos atrás. Tinha então uma foto dele na igreja? Sim, então eu acredito que não tenha relação por fazer bastante tempo e por ter muita gente lá, não tem como conhecer. Bom, e eu nunca conheci ele. Você falou que não vai mais voltar ao trabalho agora por conta disso? Não vou mais voltar. Você tem medo ainda? Você tem medo de tudo que aconteceu, de sair na rua? Sim, muito medo de ficar sozinha, de qualquer coisa. Bom, ontem à noite, quando a gente recebeu a informação de que ele estava preso, que ele tinha sido detido, que sentimento passou pela sua cabeça? O que passou por você naquela hora que você falou, graças a Deus ele está preso? O que passou depois da prisão dele? Na verdade, eu só fiquei sabendo hoje de manhã. Foi um alívio? Foi um alívio muito grande. Eu senti que Deus estava fazendo justiça por mim, porque pelo menos em uma semana ele já foi pego. E agora que ele fique um bom tempo atrás das grades, né? É o que você torce? Torço para que ele fique lá eternamente, porque eu não acredito na redenção de uma pessoa assim. Bom, você veio pela delegacia uma vez, prestou depoimento, você veio hoje para fazer o reconhecimento. Você está disposta a ajudar nas investigações, está disposta a colaborar para que ele fique preso o máximo possível? Com certeza. Ô Jássio, eu não sei se você tem mais alguma colocação para a vítima que completou 25 anos essa semana, que sequer pôde comemorar. Você tem dúvidas aí? Você tem mais colocações, Jássio? Nós continuamos com ela. Estou, inclusive, com o advogado, doutor Douglas, também está aqui com a gente. Jássio. Pois não, vamos abrir espaço aqui. A doutora Márcia também tem uma colocação para fazer. Pois não, doutora Márcia? Primeiro, elogiá-la pela coragem. Nós sabemos a subnotificação que nós temos nos crimes sexuais, porque existe um empecilho, um problema para as vítimas nesse sentido, se sentirem novamente torturadas, novamente expostas a uma violência, inclusive por ter que falar e por ter que rever essa pessoa durante a investigação, mas que é muito importante que essa coragem exista para que essas pessoas possam sair da rua, né? Então, primeiro isso, parabenizá-la pela coragem dela. Mas nesses passos que ela está tomando agora, após o evento traumático que ela teve, né? Nesses passos, ela já está tendo ajuda psicológica? Já temos essa informação? Você escutou bem a pergunta. Pode responder para a doutora Márcia, por favor. Eu estou sim, inclusive eu já fazia tratamento com uma psicóloga e vou continuar tratando com ela. É isso, Jasson. Ela está à sua disposição, Jasson. Pois não, eu gostaria de saber se ela trabalhava sempre sozinha nessa loja, se tinha mais alguém que trabalhava com ela, e se ela sabia, ou se em algum momento da vida dela ela chegou a acessar aí alguma rede social desse homem que é o homem que violentou essa jovem que está conversando com a gente hoje. São duas perguntas. Primeiro, se ela trabalhava sempre sozinha, e a segunda é se ela, em algum momento, chegou a acessar a rede social que ele tinha, inclusive as técnicas dele, que falava sobre atração e tal. Se acompanhou a pergunta, pode responder ao Jasson Goulart. Eu nunca tive conhecimento da existência dele, nunca acessei nada dele, não conhecia, nunca vi. E sobre trabalhar sozinha, geralmente só é no horário de almoço da minha patroa.
No horário do almoço você ficava sozinha? Sim. Você acha que ele programou tudo isso hoje, pensando, analisando friamente, né, com mais cautela? Você acha que talvez ele tenha planejado tudo isso ou foi uma situação aleatória? Eu acredito que foi uma situação aleatória. Ele me encontrou numa vulnerabilidade. Na hora ele já pensou, já olhou a situação, viu se daria para fazer o que ele fez e agiu. Bom, para você, mais algum esclarecimento para a polícia? Hoje foi a sua última passada, a gente espera que seja, né? Mas a sua última passagem aqui para a delegacia, novos esclarecimentos precisam ser feitos ainda, não? Não, eu acredito que agora é só ele pagar pelo que ele fez e eu ficar em paz sem lembrar mais desse episódio. Jason, eu acho que é isso. Não sei se você tem mais alguma dúvida com a vítima que esteve aqui na delegacia, que permanece aqui. Você tem mais alguma colocação ou podemos liberá-la, Jason? Não, eu acho que vamos liberar, até porque esse momento não deve estar sendo um momento nada fácil para ela, viu, Tiago? Ir até uma delegacia, né, tentar fazer essa identificação da pessoa que fez com que ela passasse pelo pior momento da vida dela, tenho certeza disso, né? Ela é uma jovem... Até me surpreendeu, e eu cito isso sempre, né? E ela dizia, inclusive, na última vez que nós conversamos com ela, se ela mandava uma mensagem dizendo o seguinte: olha, se valeu a pena esses 5 minutos para você, porque você vai pagar caro por isso. Já está pagando. Se apresentou e vai pagar ainda muito mais caro por isso. Nós temos a certeza disso, que a justiça vai ser feita. Uma última questão. Se ela... hoje, mandaria alguma mensagem para esse homem, para a gente encerrar? Uma última colocação, o Jason coloca dos estúdios, eu já vou conversar com o Dr. Douglas aqui. O Jason lembra que você falou que ele ia pagar, foram 5 minutos, mas que ele ia pagar para o resto da vida. Essa é a mensagem que você continua afirmando, que para ele foram 5 minutos, mas que ele vai pagar para o resto da vida? Sim, foram 5 minutos que ele usou para destruir a vida dele. Porque eu vou me recuperar. Agora ele, mesmo que ele não fique preso para sempre, ele vai ficar com isso na consciência dele para sempre. Com certeza vai ser um peso e uma tortura psicológica. Tá bom. A gente agradece a vítima, fez questão aqui de colocar o reconhecimento. Ela acaba de sair aqui da sala de oitivas da delegacia, da Casa da Mulher Brasileira, da Delegacia da Mulher. Estou aqui com o Dr. Douglas. Vamos passar o microfone para o doutor, por favor, doutor. Doutor, como é que foi esse reconhecimento? O senhor acompanhou de perto. Como é que foi todo esse trâmite aqui na delegacia? Boa tarde. Boa tarde, Jason. Acompanhei essa diligência de hoje, na qual a Aline foi chamada a efetuar o reconhecimento pessoal do Guilherme. Como já se sabe, ela havia feito o reconhecimento fotográfico e também de voz, numa outra oportunidade. E hoje, após a apresentação espontânea do Guilherme aqui na delegacia, ela foi chamada para efetuar o reconhecimento pessoal, na qual, conforme ela já falou, ela não tem nenhuma dúvida que é mesmo ele o autor desse crime bárbaro. Doutor, tem mais algum procedimento com a família ou a participação da família termina aqui, da vítima, não há necessidade de novos depoimentos aqui? Olha, isso fica a cargo da autoridade policial, doutora Vanessa, determinar. Eu acredito que não haverá mais essa necessidade, porque a autoria já está definida e todas as informações que a Aline e sua família foram passadas ao longo dessa semana, desde a data do fato, foram passadas à autoridade. Eu não acredito que há essa necessidade dela comparecer novamente, mas estamos à disposição da polícia aqui. Tá bom, muito obrigado, doutor Douglas, também falando ao vivo aqui ao Balanço Geral. Vou conversar também com a delegada Vanessa Alice. Doutora, por favor, estamos ao vivo aqui no Balanço Geral. Já estou aqui com a delegada Vanessa Alice. Antes de conversar com a delegada responsável pela investigação, também à disposição da doutora Márcia Marcondes, do Jason Goulart. Ô Jason, hoje pela manhã, a equipe do Balanço Geral foi até a casa do Guilherme Pencal. Nós fomos saber mais desse homem que utiliza as redes sociais, que tem milhares de seguidores nessas redes sociais, nesses sites de relacionamento, um homem que se diz terapeuta. E aí a gente foi conversar, entender um pouquinho melhor o perfil
deste homem, deste abusador, desse estuprador. Conversamos com o irmão dele, o Jean Pencal. O Jean disse pra gente que o irmão, por um tempo, frequentou a igreja e que pagava as contas da casa, que ajudava no pagamento da água, da luz, mas que eles não tinham notado até então esse desvio na conduta dele. Acompanhe. Cara, ele sempre foi uma pessoa do bem, sempre. Aqui mesmo pagava aluguel tudo certinho, a água, chegava o dia de água e luz, pagava tudo, conta tudo certo. Sempre tudo certo. Essas coisas que ele fazia, ninguém sabia. Tá. É isso, ô Jason. E aí tem outro detalhe. O irmão ficou, quando viu no Balanço Geral, quando viu a foto, né, do Guilherme sendo procurado aqui pela delegada Vanessa Alice, ele pegou o telefone e ligou pro irmão. E aí ele falou pra gente o que ele disse pro irmão naquela hora. Veja. No momento da raiva na neura, eu tentei ligar pra ele até que ele atendeu e ficou desesperado. O que ele falou pra você? Chegou a falar que era uma coisa que ia acontecer com ele, que ele tinha que fazer, que era mais forte que ele e tal. Mas não é uma coisa normal, né? Ele vai pagar tanto que ele já se entregou e... Ele fez questão de se entregar. Você falou isso pra ele? Falou assim, se entrega? Sim, é o melhor. Não adianta, se for fugir é o pior. Gente, é o seguinte, o Thiago agora está com a doutora Alice. A gente está tentando entender e mostrar para você também o perfil desse homem. E eu gostaria de saber, ô Thiago, o que ele falou em depoimento para a doutora Vanessa Alice. Ele confirmou que foi ele? Ele assumiu aí esse ato? Vou perguntar para a delegada Vanessa Alice, que acabou o interrogatório, que está terminando essa investigação, mas ainda é um caso que a polícia deve ter outros desdobramentos, né, delegada? E o Jason Goulart me pergunta dos estúdios do Balanço Geral, como é que foi o interrogatório dele? Se reservou o dia de ficar calado, deu detalhes, conversou com a senhora? Como é que tem sido esse contato da polícia com o detido? Delegada, boa tarde. Boa tarde. Então, ele não foi interrogado oficialmente ainda. Sim. Eu estou aguardando os advogados, será interrogado agora na parte da tarde. Mas pela manhã nós conversamos e ele disse que vai prestar as respostas às perguntas, vai respondê-las. Que realmente ele é o autor do crime, ele confessou. Ele confessou, até pela apresentação dele aqui, né? Ele confessou e disse que ele sofre de um problema psiquiátrico, que ele não consegue se conter em determinadas ocasiões e, em razão disso, ele praticou o estupro. Ele diz, então, extraoficialmente, ainda não é um depoimento oficial, mas que ele tem um desvio de conduta. Exato. Disse, inclusive, que estaria fazendo tratamento psiquiátrico. Apresentou algum documento, delegado? Não, eu perguntei a ele há quanto tempo ele estaria fazendo esse tratamento. Ele disse que há pouco tempo, eu insisti em saber quanto tempo. Aí ele falou, pouco tempo, falei, uma semana. Ele disse, eu falei, depois do crime? Sim. Então, me parece que é mais um subterfúgio, né? Para que a polícia acredite que ele já estava em tratamento quando praticou. Ele contou por que resolveu se apresentar, delegada, porque o caso teve uma grande repercussão. Nós aqui do Balanço Geral mostramos a imagem dele, conversamos com a senhora numa investigação bem conduzida, como sempre, aqui pela Delegacia da Mulher. O porquê da apresentação? Ele viu que não tinha para onde escapar? Sim, exatamente. Uma vez que foi decretado o mandado, né, nossos policiais já estavam à procura dele desde quarta-feira à tarde. Sabíamos, já tínhamos inclusive a localização dele em São José dos Pinhais. Ele estava numa chácara e ele começou a perceber que o cerco estava se fechando. E aí, com medo de ser apanhado, resolveu se apresentar para facilitar a situação dele. Tá bom, delegada, parabéns pela investigação. É mais um caso esclarecido aqui pela Delegacia da Mulher de Curitiba, onde o Guilherme Pencal ele foi preso, foi reconhecido 100% pela vítima. Quando você acompanhou aqui o depoimento dela, essa vítima que hoje tem 25 anos e que tenta se recuperar de um crime tão bárbaro cometido por esse homem. Para a polícia agora é um interrogatório, ele vai ser levado ao Instituto Médico Legal e com certeza vai ficar um bom tempo preso. Jason. Thiago, obrigado a Vanessa Alice, a família
da vítima e a vítima que estiveram conversando com a gente aqui no Balanço Geral. Daqui a pouco a gente tem uma reportagem completa ainda para trazer para você sobre esse assunto. Vamos conversar com uma especialista aqui no estúdio também que fala sobre comportamentos. E ela é bacharel em Direito, é psicóloga, mestre, né? Vai trazer aqui um depoimento importante também para a gente, um bate-papo muito interessante. E ainda hoje no Balanço Geral você vai ver com exclusividade. Nós conversamos com a primeira vítima de Guilherme Pencal. A mulher tem hoje 28 anos e jamais vai esquecer os momentos de terror que passou com Guilherme Pencal. Tava com a mão no bolso do moletom, como se estivesse com uma arma, assim, ameaçando o tempo todo. E me forçou a fazer as coisas que ele queria que fizesse. O Balanço Geral também vai mostrar os outros problemas que Guilherme teve com a polícia. São pelo menos 10 anos cometendo crimes. Em 2017, ele foi condenado a 6 anos e 6 meses de prisão, mas nunca ficou preso. Ele vai ter o que ele merece. Quero saber se valeu a pena ele destruir a vida dele por causa disso. Por 5 minutos de prazer com uma pessoa que tem nojo dele. Você agradece, solta e joga para o universo. Perfeito? Isso está feito, pessoal. Está feito, pessoal. Ó, terapeuta alternativo, pesquisador, fotógrafo. O que está por trás do homem que se apresentava nas redes sociais com todas essas qualificações aí no mundo virtual? Mas na real, no mundo real, ele violentava as mulheres, estuprava. Guilherme Pencal tem milhares de seguidores na internet, produzia vídeos que prometiam melhorar a vida das pessoas por meio de terapias alternativas. E acabou preso por ter estuprado uma jovem de 24 anos, funcionária de um brechó no último dia 9 de julho, aqui no centro de Curitiba. Você vai conhecer agora o que se escondia por trás desse personagem. Guilherme Pencal se apresenta na internet como terapeuta quântico e com uma técnica exclusiva para atrair qualquer coisa. Dinheiro, saúde, prosperidade, riqueza, proteção e tantos outros desejos que você possa imaginar. Essa técnica não tem nada a ver com religião, com doutrina. Essa técnica é sobre a lei da atração. É um método que eu recebi de seres espirituais para facilitar a lei da atração. Eu tive uma projeção astral no qual 2 seres de luz, após eu sair do corpo, me levaram num templo. Era uma espécie de uma igreja. Nas redes sociais tem milhares de seguidores que acreditam na técnica que ele criou. Mas esses mesmos seguidores agora conhecem um lado dele que não está exposto nos vídeos. No vídeo de apresentação de um dos canais na internet, Guilherme Pencal se diz cristão, espiritual e, de certa forma, bem-sucedido em algumas coisas. Eu sou cristão, tenho a mente aberta. Desde 2004, 2005, eu estudo sobre a lei da atração, sobre o plano espiritual, sobre projeção astral. E projeção astral eu tenho desde que eu tinha 8 anos de idade. O terapeuta quântico, no entanto, é uma pessoa totalmente diferente disso, mesmo com a própria família. Não gosta de falar muito sobre o que faz ou pelo que passa. É reservado e não se encontrou profissionalmente. Faz trabalhos temporários, filmando e fotografando casamentos e quase sempre precisa pedir dinheiro aos familiares para fazer alguma coisa. Agora, o verdadeiro Guilherme foi revelado, assediador e estuprador. Só que essa vida não é de agora, são pelo menos 10 anos cometendo alguns crimes. O primeiro em 2011, quando ainda tinha 20 anos e chegou a ser condenado somente em 2017 a 6 anos e 6 meses de prisão, mas nunca ficou preso. O segundo, 2 anos depois, em 2013, em um shopping da capital paranaense, ao se masturbar na frente de uma jovem. E o mais recente, na última sexta-feira, ao estuprar outra jovem dentro de uma loja. Ele disse, olha, me dá um negócio que eu não consigo me segurar. Foi isso que ele explicou para os familiares. Chegando aqui num dos endereços que seria do Guilherme. Guilherme teria morado cerca de 10 anos, quase 10 anos nessa casa.
Inclusive, essa casa aqui é de uma tia dele. Mas o que a gente ficou sabendo é que nos endereços que a polícia procurou pelo Guilherme, ele já teria tirado tudo de dentro de casa e teria fugido. Pois é, não tem ninguém em casa, mas a gente acabou conversando com alguns familiares do Guilherme que estão completamente transtornados com tudo isso que aconteceu. A pessoa com quem conversamos é um parente do Guilherme e conta que não imaginava que ele havia voltado a cometer o mesmo crime pelo qual já tinha sido condenado. Não sei o que é. Não, sou tio dele. Tio dele. Nunca ia imaginar que o cara ia fazer um troço desse, cara. Ele conta que diversas vezes tentou ajudar o Guilherme com dinheiro, roupas, tudo para que ele conseguisse parar de estar em uma vida errada. Achou, inclusive, que tinha conseguido, até que viu Guilherme nas câmeras de segurança. Se ele tem aberto o jogo comigo, ou com alguém que ele confiasse, e dissesse, olha, eu tenho um problema seríssimo, eu preciso de ajuda, me ajuda, por favor, me arruma um psiquiatra, alguém que trate esse troço aí, eu teria ajudado. Guilherme Pencal sempre se escondeu no personagem que criou, talvez até para tentar mudar algo que ele não controle, mas que ainda está prejudicando muita gente, inclusive a família dele. Eu quero primeiro perguntar, o que você tem no juízo? Ele não tinha razão de fazer o que fez, mas se fez. Então eu acho que ele vai sofrer muito lá na cadeia. Vai custar muito caro para ele, vai ficar muito tempo. E agora eu recebo aqui no estúdio, eu e a doutora Márcia recebemos aqui a Josi Martins, ela que é mestre em psicologia e também é bacharel em direito, é professora do curso de psicologia da Universidade Positivo, né? Bacharel em direito também. Josi Martins, obrigado pela sua presença no BG. O Guilherme Pencal, ele diz que, num depoimento dele na internet, que desde os 8 anos ele tinha projeções astrais, que ele não comentava isso com a família, porque poderiam chamá-lo de maluco e tal. Isso já era um indício ou isso é papo furado? Boa tarde. Boa tarde, Jason. Boa tarde, doutora Márcia. Bom, ele relata, né, esse fato de, desde muito novo, fazer essas projeções. Isso pode estar associado a uma série de fatores. Qualquer coisa que nós dissemos aqui nesse momento é muito mais uma especulação, né, levantar hipóteses do que poder afirmar de fato o que acontece com ele, né? Porque para poder afirmar qualquer estrutura de personalidade que ele tenha, muito possivelmente desviante, precisa fazer avaliação, né? Precisa de todo um processo de avaliação psicológico e psiquiátrico para que então possa ser explicado realmente qual é a estrutura de personalidade dele e então poder explicar todos esses comportamentos de forma mais adequada. Claro, doutora, evidentemente, um posicionamento técnico necessitaria estar uma avaliação mais específica. Mas falando no pouco que conhecemos, nessa tese do pouco que conhecemos, o que se poderia falar aqui é que dentro dessa personalidade dele poderia realmente ter uma situação que ele não conseguisse resistir a atacar mulheres, como ele tentou, pelo menos, enfermar a família? Pode, é bem possível. Aí especulando, né? Levantando a hipótese de que ele tenha, sim, um desvio de conduta sexual que se encaixa num quadro possivelmente de perversão, né? Ele não consegue controlar. Então isso é muito mais forte do que ele. Ele pode até ter tentado em alguns momentos controlar esse impulso, satisfazendo o seu desejo de uma outra forma, né? Para não chegar a fazer o que ele fez com essa moça. Mas aí precisaria entender o que nesse momento, né, nessa situação específica, aconteceu dele realmente não conseguir controlar o desejo e ele ser muito mais forte do que todas as outras situações que estavam ali, porque tinham câmeras filmando durante o dia num espaço aberto. Então, será que esse desejo foi tão acentuado a ponto dele não conseguir controlar e ignorar, né, todas essas outras situações que estavam envolvidas ali, que dificultariam não identificá-lo? Olha, doutora Josi, a senhora comentou sobre as câmeras e a gente observa, inclusive, no momento que ele faz ali aquele trajeto, que ele faz uma vistoria no local e tal, um reconhecimento da área. Ele olha, dá a impressão que ele olha como se estivesse procurando câmeras, né? Ou vendo, e ele não se preocupa com isso. Pelo menos, se tivesse se preocupado, não teria feito o que fez, né? Talvez não. É mais forte? É mais forte.
é mais forte. E talvez essa ideia de que ele acredita que ele projetando para o mundo uma circunstância, seja o solicitar dinheiro, enfim, seja o que for, ele poderia projetar também de ser inatingível, apesar de saber que está fazendo uma coisa errada, acreditar que aquilo não iria atingir ele, uma vez que ele tem essa projeção, né? Talvez o que ele pediu é nunca ser reconhecido. Ele pode ter projetado isso, assim como ele pode usar essa situação, né, essa projeção e esse contato suposto, né, com um plano espiritual, como uma forma de justificar para ele mesmo que aquilo que ele faz, além dele não conseguir controlar, seria algo que fosse algo que ele de fato teria que fazer. Eu quero chamar agora uma reportagem exclusiva para você. Atenção, exclusivo. Conversamos com a primeira vítima de Guilherme Pencal. O homem preso por estuprar uma jovem de 24 anos dentro da loja em que ela trabalhava a semana passada aqui em Curitiba. E mais, revelamos o histórico de crimes do falso terapeuta que acumula seguidores nas redes sociais. Reportagem no ar para você. Eu sou cristão, tenho a mente aberta. Essa técnica é sobre a lei da atração. Ele falou assim, agora você vem comigo lá pro fundo. E eu falei, moço, pelo amor de Deus, não faz isso. Ele falou, não, eu só quero passar a mão em você. Tudo que a gente deseja, a gente declarar com fé e crer, a gente recebe. Quero saber se valeu a pena ele destruir a vida dele por causa disso. Por 5 minutos de prazer com uma pessoa que tem nojo dele. Enquanto grava vídeos dizendo que faz projeções astrais com seres de luz guiando seu caminho, Guilherme também tem um lado obscuro, sombrio e que já estragou a vida de algumas famílias, inclusive a dele. Um dos primeiros casos que a polícia teve conhecimento envolvendo Guilherme Pencal, de 30 anos, aconteceu quando ele tinha 20, no ano de 2011. Na noite do dia 13 de março, ele percebeu que uma jovem tinha acabado de descer do ônibus e tentava atravessar a BR-116 aqui no bairro Pinheirinho. Ele então se aproximou dessa jovem e disse para ela ter cuidado, porque vários assaltos estavam acontecendo na região naquela noite. Ele, inclusive, tinha acabado de ser assaltado. Ela, então, não desconfiou de nada, porque ele estava bem vestido, aparentava ser uma boa pessoa, e foi convencida por ele a atravessar a BR aqui por esse viaduto. Só que, em parte do caminho, quase na metade do caminho, ela percebeu que algo estava errado. Foi então que ela tentou voltar para trás e o Guilherme a pegou pelo braço. Ele então a trouxe nessa mureta aqui e a obrigou a colocar as mãos nas partes íntimas dele. Hoje a jovem tem 28 anos e não será identificada nesta reportagem. Ela conta o drama vivido naquela noite. O que você lembra daquela noite, lá, dia 13 de março de 2011? Tava com uma mão no bolso do moletom, como se estivesse com uma arma, assim, ameaçando o tempo todo. E me forçou a fazer as coisas que ele queria que fizesse. E daí, no final disso, ele falou assim para eu ficar no local, não fazer nada, não correr atrás, senão ele atirava em mim, me matava. Depois do que aconteceu, ela foi para casa amedrontada e, segundo esse relato da mãe dela, tentou cortar a própria mão. E a história ainda não tinha acabado. Eu estava dentro do ônibus lá no Pinheirinho e eu vi ele na rua parado. Eu falei assim, agora eu tenho o cara aqui, eu vou ligar para a polícia e vou ver o que acontece, né? Foi com a denúncia dessa jovem que Guilherme Pencal foi condenado a mais de 6 anos de prisão. Só que ele nunca ficou atrás das grades. A sentença dele só saiu em 2017 e, nesse tempo, ele fez mais vítimas. Em 2013, uma jovem que chegava para trabalhar em um shopping no centro de Curitiba foi assediada por ele. Enquanto ela subia as escadas, disse que percebeu que Guilherme a olhava ao mesmo tempo em que se masturbava. O caso mais recente é do dia 12 de julho. Guilherme Pencal aparece nessas imagens e entra em uma loja de roupas, onde uma funcionária está sozinha. Ela é estuprada por ele. E aí eu abri o caixa, dei o dinheiro para ele. Ele falou assim, agora você vem comigo lá pro fundo. E eu falei, moço, pelo amor de Deus, não faz isso. Ele falou, não, eu só quero passar a mão em você. E continuou fazendo o que ele estava fazendo comigo.
Fomos até a última casa onde Guilherme morava antes de começar a fugir da polícia. Ele estava pagando aluguel com o irmão. O rapaz que nos recebe também mora lá e conta como foi o dia que ele saiu de casa. Domingo ele entrou na casa desesperado. Ele veio pedir dinheiro pro Jean, falando: Jean, eu preciso da tua ajuda, cara, me empresta aí, acho que 40, 50 reais. Daí ele pegou e emprestou 100, ele falou que ia devolver. Daí depois desse dia a gente não viu ele mais. O rapaz conta que o irmão do Guilherme ligou para ele depois que viram as imagens que mostram ele chegando até a loja. Na hora, sabiam que era ele. Ele falava: cara, foi sacanagem, a gente confiou em você, se tu tivesse feito isso com a minha mulher. O Guilherme tinha falado assim pro Jean: isso dá um negócio em mim, eu tô de boa, mas dá um negócio em mim, eu fico desesperado e tenho que fazer. Porque eu tenho que fazer, se eu não fizer eu não vou ficar calmo. No dia em que Guilherme estuprou a jovem, ele tinha ido levar o irmão até o hospital. E a família percebeu que ele já estava bastante nervoso, como se soubesse que seria descoberto. Fui lá no quarto dele, vi, o guarda-roupa tava bagunçado, né? Não tinha praticamente nada, só tava tudo aberto, as portas. E daí ele já decidiu pedir dinheiro antes para vazar, para esperar a poeira baixar. Porque ele mesmo disse que ia esperar a poeira baixar, então ele já sabia, de alguma forma, ele já sabia que ia acontecer tudo isso. Mas o que a família também acredita é que os crimes de 2011, 2013 e 2021 não são os únicos de Guilherme Pencal e que muitos outros podem aparecer. E com certeza já deve ter acontecido mais vezes, só que nenhuma câmera pegou ele fazendo. E ele fez, até que, graças a Deus, uma câmera pegou e, finalmente... Resta saber se Guilherme Pencal ficará preso dessa vez e por quanto tempo, já que vítimas dele não vão esquecer jamais o que aconteceu. Eu sempre passou na minha cabeça que ele não faria isso comigo, só que provavelmente se ele continuasse solto, ele faria com alguém. E se não fosse preso por causa do que aconteceu comigo, ele poderia fazer com outra pessoa e acabar sendo preso. E era o que eu temia, assim, sabe? Eu temia isso, que acontecesse com outra pessoa. E realmente aconteceu. O Guilherme já tinha sido condenado a 6 anos de prisão, não chegou a cumprir, por estupro, por violência sexual. E agora eu pergunto para a senhora, doutora Josi Martins, mestre em psicologia, bacharel em direito, que está com a gente hoje aqui no Balanço Geral. Olha, deixa eu voltar aqui, doutora Josi Martins, eu perguntei para a senhora se o homem que estuprou 2 vezes tem solução? Olha, já são... Tem tratamento? Tem. Tratamento tem, como eu falei, sempre depende de fazer uma avaliação do caso para identificar qual é a melhor forma de tratamento. Não quer dizer que ele vá mudar, não quer dizer que necessariamente ele vá conseguir controlar esses impulsos. Por isso que é tão difícil. Eu vou deixar aqui, tanto para a doutora Márcia quanto para a doutora Josi Martins, que é mestre em psicologia, bacharel em direito também, para responder. Mito ou verdade? Um homem com esse perfil faz esse tipo de crime, comete esse tipo de crime para voltar para a prisão, porque lá o negócio é diferente. Já, você sabe que eu sempre acho que a forma de resolver os problemas de crimes sexuais é realmente afastando a pessoa do objeto do desejo. Ou seja, se ele mexe com crianças, ele tem que ficar longe das crianças. Nesse caso, com mulheres, tem que ficar longe das mulheres. E neste caso, a gente pensa assim que o ser mantido preso é o ideal. Mas, doutora, a gente estava conversando um pouco também sobre outros tipos de tratamento e a gente acabou falando um pouquinho em castração química. A senhora vê que isso cause resultados positivos realmente? Olha, na verdade, doutora Márcia, isso é bem complicado, tá? Doutora, podia só explicar o que é castração química? Gente, a castração química é o uso de medicamento, né, para fazer inibição da libido. Ou seja, você usa de algum medicamento para que esse desejo seja reduzido. Para quem faz uso, por exemplo, de antidepressivo, se você for olhar a bula, muitos antidepressivos têm como efeito colateral a redução da libido, ou seja, a redução do desejo sexual. Então, tem pacientes, né, que são, por exemplo, depressivos e que tomam o medicamento e uma das queixas que muitas vezes aparece é essa. Então, a terapia como castração química, ela tende a ser feita com o uso de medicamentos que vão fazer essa redução do desejo sexual. Porém, uso de medicamento, claro, isso depende de uma avaliação psiquiátrica, médica, né? Então precisa ser um médico
para poder fazer isso. Há divergências de opinião com relação ao uso desse tipo de tratamento, porque ele pode trazer, e claro, em geral envolvem vários medicamentos, não um só, e eles podem trazer uma série de problemas para a saúde em outros aspectos. Então, nem sempre é a forma mais indicada. O tratamento psicológico, o acompanhamento psicológico pode auxiliar no controle do comportamento, né? Ou seja, da pessoa usar essa libido, esse desejo e transformar isso em alguma outra coisa, direcionar para alguma outra coisa. Porém, esse acompanhamento tem que ser bastante constante, com bastante cuidado, e ainda assim, a chance da pessoa conseguir, ao longo de toda a sua vida, ter esse controle, ela é muito questionável. Doutora Josi, e o sistema prisional hoje tem condições de oferecer esse tratamento? Não. Faltam profissionais tanto da psicologia como da psiquiatria no sistema penitenciário de forma geral. São poucos para dar conta da quantidade de demanda, da quantidade de presos, né, que as instituições têm. Então, como isso necessita de um acompanhamento individualizado, frequente, tanto do ponto de vista psiquiátrico como psicológico, o sistema hoje, da forma como ele está posto, não dá conta de fazer. E já, só a gente tem uma outra circunstância, desculpe só para complementar, é que nós não temos nenhum tipo de pena física. Então, você não pode impor um tratamento, você não pode impor esse tipo de condição, porque você pode, o que o nosso sistema admite é que seja oferecido e que a pessoa aceite. Mas se ele não aceitar, não é possível que se imponha isso a ele. Então, nosso sistema, embora tenhamos essa dificuldade dos profissionais, mas que poderia ser uma situação a ser cumprida, temos o problema jurídico nosso, é que não é possível que você imponha uma pena física nesse sentido, que ela seja obrigada a tomar um medicamento que cause uma perda ou uma inibição de função. Tem isso também, né? Tem os dois lados da moeda. Exatamente. Eu tenho agora informações com o Thiago Silva. Atenção, Thiago, vem cá. O Thiago Silva traz agora pra gente detalhes do depoimento do Guilherme Pencal. Ele já conversou com a delegada Vanessa Alice, perdão. Diga, Thiago. Pois é. Doutora Vanessa Alice, Jasson, conversou de forma extraoficial, não houve um depoimento formal ainda. Esse depoimento está marcado para a tarde de hoje. Daqui a pouquinho, às 3 horas da tarde, é que começará o depoimento do Guilherme Pencal. Ele se apresentou ontem à noite, hoje pela manhã a delegada chamou ele para uma conversa. Nessa conversa informal, ele diz que sofre desse distúrbio, que é um problema mental que ele apresenta, que ele não consegue controlar esse problema dele de atacar as mulheres. Foi a justificativa dele na apresentação aqui à Delegacia da Mulher em Curitiba. Ele vai ser levado daqui a pouquinho ao Instituto Médico Legal, onde vai passar por um exame de corpo de delito, depois retorna aqui à delegacia e presta depoimento. Importante hoje aqui, Jasson, foi a presença da vítima. Ela já tinha feito, né, quando a polícia o identifica como um abusador, como estuprador, ela já tinha feito a identificação por fotografia e há pouco aconteceu a identificação pessoal dele aqui como o responsável por esse estupro. Jasson. Tá certo, muito obrigado, Thiago Silva, trazendo informações aí então do depoimento do Guilherme Pencal, que se entregou à polícia nessa noite passada. Tem um detalhe também, eu gostaria de agradecer aqui a doutora Josi Martins, participa hoje com a gente aqui, psicóloga. Tem um detalhe, rapidamente, 20 segundos pra gente. Ele pode estar mentindo também sobre essa situação, que ele não consegue segurar, né, os seus impulsos. Pode, sempre há a possibilidade. Porém, se estamos diante de um estuprador, que faz o que ele fez da forma como ele fez, a probabilidade dele ter um desvio de conduta sexual que se encaixa num quadro de perversão, que é um transtorno mental, sim, é bastante grande. Tá certo. Obrigado à doutora Josi Martins, mestre em psicologia, também bacharel em direito, que participou com a gente, ajudou a entender um pouco esse caso aqui hoje no Balanço Geral. Obrigado, doutora Josi. Obrigada a você. Você agradece, solta e joga para o universo. Perfeito? Isso está feito, pessoal. Está feito, pessoal.